Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Dia 8 de janeiro de 2024, segunda-feira, e o meu convite para você é o mesmo de todo dia, meditar na palavra do Senhor logo pela manhã, né? Vamos regar nossa vida com a palavra de Deus de manhã, como se fosse um café da manhã, né? E a leitura de hoje tem a ver com uma coisa que eu vou te perguntar aqui agora. Eu gosto de começar com uma pergunta, porque ao longo da nossa conversa você vai buscando as respostas, né? E a pergunta é: você é uma pessoa otimista ou pessimista? Como que você se autoavalia nesse sentido? Você é uma pessoa que tem muita gratidão no coração ou reclama demais? Seja sincero na sua resposta. Teve uma vez que eu estava reclamando tanto de tantas coisas que chegou um momento que eu não estava me aguentando. É como se eu fosse uma segunda pessoa e eu olhei para mim e falei: Cláudio, para de reclamar. Você está muito chato, as pessoas não estão te aguentando não. As pessoas ficaram ao seu redor escutando só reclamação, reclamação, para com isso. E então foi a oportunidade que eu tive de corrigir isso, né? Na verdade foi o Espírito Santo que me mostrou o tanto que eu estava reclamão, né? Como que eu estava indigesto, e a tal ponto que nem eu mesmo estava me aguentando, estava passando do limite. Então, a gente precisa fazer essas avaliações, né, para saber algumas coisas acerca do estado da nossa alma. E vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Mateus capítulo 6. O capítulo 6 de Mateus, ele fala muito sobre você tirar os olhos de você mesmo, tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos das riquezas, tirar os olhos das coisas que dão segurança nesse mundo e olhar para o reino, olhar para Deus. O capítulo 6 de Mateus é o capítulo que fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É o capítulo que fala não andeis ansiosos por coisa alguma. É o capítulo que fala para a gente olhar para Deus. Vamos conversar um pouco sobre isso nesses versículos 22 e 23 aqui de Mateus, que diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Porquanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Olha que profundo esse texto. Se a luz que há em ti são trevas, quão profundo são essas trevas, né? Naquele contexto aqui, nesse ditado que Jesus cita aqui, era comum entre eles o pensamento antigo de dizer que os olhos, eles refletiam o que estava dentro da alma da pessoa, o que estava dentro do coração da pessoa. E eles não estavam errados não, né? Os olhos são o espelho da alma, né? A partir da maneira como a gente enxerga a vida, como a gente vive, a gente determina ou a gente demonstra como que está o nosso estado de alma, né? Porque a gente busca conexões. A gente busca conexões, a nossa mente busca conexões. Eu já falei isso uma vez na igreja, recentemente eu falei sobre isso, né? Eu estava escutando estudiosos da saúde mental falando a respeito disso. Você já reparou que quando você está grávida, minha irmã, você só vê grávida na rua o tempo todo. Quando você está com algum problema financeiro, você vai ver um montão de gente com o mesmo problema. Quando você quer comprar um carro azul, você vai ver carro azul, aquele modelo, para tudo quanto é lado. Você condiciona a sua mente a ver aquilo que está dentro de você. Né? Então, por isso que eu começo perguntando: você é pessimista ou otimista? Você tem gratidão ou reclamação no coração? O que você carrega? Que bagagem você carrega? A bagagem do otimismo, a bagagem da gratidão, a ingratidão, o pessimismo? Qual é a bagagem que você carrega? Isso vai determinar o estado da tua alma, porque você vai se enchendo cada vez mais disso, né? Só para você ter uma ideia, quando eu trabalhava como vendedor, alguns cursos que eu fiz, né? E nos cursos era unânime a seguinte expressão: não assista jornais. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida, como vendedor, por exemplo, não assista jornais, porque o vendedor ele tem que ser otimista, porque todo dia você tem que fazer o seu salário, todo dia você tem que matar um leão, todo dia, no final do mês, o seu salário depende do seu desempenho, então você tem que ter uma boa performance de convencimento, uma série Então eu trabalhava com isso, eu fazia cursos disso. Eu fiz um curso de 15 dias sobre o assunto uma vez no Senac, com uma psicóloga, e ela falava isso: olha, se você quer ser uma pessoa bem sucedida na sua área de atuação, evita assistir jornais, evita assistir filme de terror, sabe? Porque o jornal, ele vive de notícia ruim. Repara para você ver. Você vai assistir um jornal,
Ele vai falar notícia ruim, 90% do que aparece é notícia ruim. Lá no cantinho aparece uma notícia boa, de alguma coisa que fez, de uma pessoa que fez o bem, foi curada de alguma coisa, mas desse tamanhozinho. O resto é tudo desgraça, tá caro o arroz, tá caro o feijão, não sei o que, e aconteceu isso, entende? E isso vai enchendo nossa cabeça de ansiedade, vai fazendo a cabeça ficar desse tamanho, vai fazendo nossos olhos ficarem ruins, direcionando nossos olhos para as coisas ruins. Aí quando você sai do jornal, você vai olhar só coisa ruim. Lembra que eu falei? O carro azul, você vai ficar sempre procurando. Aí tá vendo bem que o jornal falou que tá ruim mesmo. Aí tá vendo bem que o jornal falou que não tá legal mesmo. Você vai sempre procurando. E a vida vai ficando insustentável, insuportável. Gente que vive assim, toma um monte de remédio. Repara pra você ver. Remédio de ansiedade, remédio para dormir, remédio para não sei o que, é glicose que não tá legal, é a pressão que não tá legal. A saúde fica ruim quando a pessoa tem os olhos ruins. Porque água parada dá mosca. Água parada adoece, né? E pensamentos ruins, quando você olha para a vida com um olhar ruim, né? Só vê nebulosidade na vida, você olha para o céu, só vê nuvem, né? Tem uma gretinha de azul ali, mas você não quer contemplar esse azul, né? Ou às vezes tá tudo azul, tem uma nuvenzinha, mas vai chover lá. Tá tudo azul aí, tem um solão, mas vai chover. Você já lidou com gente assim? Você é uma pessoa assim, que está sempre procurando o ponto contrário? Todo mundo falando assim, nossa, que benção, né? Nossa, o coral cantou ali, foi bonito, né? Ah, mas o fulano desafinou. Você já lidou com gente assim? A pessoa está sempre procurando um ponto negativo, sempre olhando uma coisa que, sabe, isso é doença para si mesmo e adoece quem está ao redor. Uma pessoa, se você lida com uma pessoa que reclama de tudo, você sabe o que é ter a mente doente, né? Porque te adoece, né? A gente cria um ambiente. Jesus falou assim, quão grandes trevas serão se os nossos olhos forem maus, né? Porque você cria um ambiente de trevas ao seu redor. Você atrai espíritos caídos, espíritos ruins. Você atrai negatividade para a sua vida. Tem gente, por exemplo, que adora ver filmes de terror, né? Os psicólogos falam. É por isso que tem um monte de gente ansiosa, tomando remédio, depressivo, não dorme direito. Sabe? Está sempre esperando que o mal lhe aconteça em algum momento, porque está condicionando a mente a isso. Então Jesus aqui há 2000 anos atrás já falava, olha, os seus olhos precisam ser bons, você precisa melhorar a maneira como você olha para a vida, né? Então é o estado da alma, né? Tem gente que nunca está contente, contamina as pessoas ao redor, né? Vive triste, ansioso, sozinho. Repara para você ver. Repara para você ver. Agora, uma pessoa otimista, uma pessoa que tem bons olhos para a vida, é uma pessoa boa de estar perto, né? Você conhece gente assim? Você está sempre querendo. O que exala, a energia que exala dessa pessoa atrai gente, né? Gente que tá, nossa, é tão bom conversar com fulano, né? Ele ajuda a ver diferente a vida, ele é tão leve, fulano de tal é tão leve, fulano de tal é tão. Transmite uma paz, né? Agora, a pessoa que tem os olhos ruins transmite guerra, né? Ela te deixa ansioso. Você fica perto de uma pessoa assim, você fica tenso o tempo todo, né? Daqui a pouco vai sair na mão aqui para brigar com alguém. Fica assim, esse clima pesado. Mas uma pessoa que tem os olhos em Deus, nos céus, né? Jesus falou, tira os olhos da riqueza. Nesse capítulo 6 ele fala isso. Tira os olhos da riqueza, olha para Deus. Onde tiver seu tesouro, aí também vai estar seu coração, né? Se você tem como preciosa as coisas ruins dessa vida, seu coração vai estar lá, contaminado por essas coisas. Mas se você tiver como preciosa a bênção de Deus, o favor de Deus, seu coração vai estar lá também, vai estar apacentado por Deus, né? Você tem a opção hoje de agradecer por ter acordado ou reclamar por ter acordado, né? Tem gente que gostaria de estar no seu lugar, de ter a saúde que você tem, de ter o trabalho que você tem, o salário que você tem. Ah, mas eu ganho um salário mínimo. Tem gente que não tem o salário mínimo, entende? Por isso que Jesus fala que a gente tem que ser fiel no pouco, né? Então, não deixa a água suja ficar na sua mente, não. Tira os olhos delas, né? Elas adoecem, né? Tá te adoecendo. E adoece as pessoas que estão ao redor. Tem pais que passam ansiedade pro filho, passam tristeza pro filho, passam depressão pro filho. As crianças tomando remédio contra a depressão, com insônia, com um monte de coisa, cheio de ansiedade. No nosso tempo, quando a gente era criança, a gente brincava na rua, corria, não tinha tempo para isso não. Mas hoje em dia, os pais passam isso para os filhos, né? O ambiente familiar às vezes passa isso para os filhos. É uma xingação, uma gritalhada, é tudo desorganizado, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque parece que é do cotidiano. Mas Jesus falou, esse cotidiano vai te adoecer e vai te fazer tirar os olhos de Deus, né? Onde está a nossa verdadeira cura, né? Então, no contexto fala sobre investir no céu, que é lá que está o nosso tesouro, servir a Deus com alegria, né? Observar os lírios e as aves dos céus, isso é terapêutico.
Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para ficar contemplando o lírio, eu não tenho, minha vida tem muito dinâmica, eu não tenho tempo para ficar olhando as aves dos céus, não. Jesus falou, nisso aí que está a sua cura, por isso você está ansioso, sabe? O servo de Deus, ele é chamado para ser contemplativo, né? Observar a sutileza do agir de Deus, por isso que Jesus falou, né? Observe o lírio do campo, observe as aves dos céus, observe o cuidado de Deus com essas coisas que passam, né? Uma plantinha, assim, ó, uma plantinha, observe o cuidado de Deus sobre essa plantinha, né? E ele fala, vocês têm muito mais valor do que qualquer plantinha, mas você não consegue perceber essa sutileza porque sua alma está envenenada, né? Está envenenada. Tira esse veneno da sua alma que vai te matar. Tá? Vai liberando muito hormônio. Converse com um psicólogo sobre isso. Vai liberando hormônio, vai liberando um monte de coisa na sua mente, muitas sinapses ruins, muitas coisas ruins vão acontecendo dentro de você. Sabe, enzimas, bilis e tudo vai adoecendo o seu corpo. Tem gente que morre de câncer por causa disso, entendeu? Então, para com isso, você não precisa disso não, né? Evita a ansiedade. O texto fala ainda sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e ele termina no versículo 34, falando para a gente evitar a ansiedade. A ansiedade não é uma circunstância aleatória, não. Ela é provocada por aquilo que eu decido olhar. A ansiedade, ela é provocada por aquilo que eu decido permitir que fique dentro de mim. Né? O texto é muito claro sobre isso. É mudar o olhar, mudar a maneira de enxergar a vida, mudar a maneira de viver a vida, né? Viver mais leve. Você tem pouco tempo na vida, meu irmão. Eu não estou te gorando, não, só estou fazendo uma constatação. A nossa vida passa muito rápido, 80, 90, 100 anos, passa muito rápido. Se você tem 40, já está na metade da vida. E você vai continuar mantendo esses olhos ruins? Não. Se livra de toma uma aguinha assim, ó. Relaxa. Relaxa, deixa Deus conduzir sua história. Né? Deixa Deus conduzir sua história. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías 45, 22 fala assim: olhai para mim e sereis curados, sereis sarados. Então tira os olhos daquelas coisas que te trazem ansiedade, tira os olhos dessas coisas que te trazem tristeza, tira os olhos dessas nebulosidades todas e olhe para Deus. O texto de Isaías 45, 22. Olhe para mim e você será curado. Olhe para mim e você será salvo. Está escrito lá. E deixa eu te falar uma coisa, se você um dia aceitou Jesus como seu salvador pessoal de verdade, você nem tem o direito de ser uma pessoa pessimista, você nem tem o direito de ser uma pessoa ingrata. Sabe por quê? Deus mora dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Deus mora dentro da gente. Você quer uma coisa mais preciosa e mais profunda do que isso? Então por que manter o coração ansioso? Por que manter os olhos maus? Por que permitir que as nebulosidades e as escuridões da vida tenham lugar dentro da gente? Sendo que o que veio habitar dentro de nós é luz. O Espírito Santo, o Espírito de luz, habita em nós. Então por que eu vou permitir que as trevas permaneçam em mim? Por que você vai permitir? Olhe para Jesus e seja curado. Olhar para Jesus e peraí, eu quero contemplar a vida de Jesus, né? Aprenda a vida de contemplação que vai te fazer bem, né? Deus nos ama, Deus nos perdoa, né? Você fica feliz com presentes? Se alguém chegar na sua casa agora, bater a campainha aí, Adeilton, Gleice, Flávia, se alguém chegar aí na sua casa, bater a campainha e te deixar um presente aí, você fica feliz em receber presente? O maior presente nós já recebemos, que é a presença de Deus em nós. Então por que eu vou viver angustiado, ansioso, depressivo? Por que eu vou viver colecionando sentimentos ruins dentro de mim? Né? Muda o olhar, olhe para Jesus e seja sarado. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra e que ela surta o efeito necessário, o efeito que nós precisamos que ela surta dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã a gente se encontra, se Deus assim permitir, às 8 da manhã.